Olá, eu sou Melvin Santana, sou um artista da música, trabalho há aproximadamente 27 anos com composição, criação de trilha, criação de letra, como instrumentista. As necessidades nos fazem trabalhar com alguns instrumentos diferentes, isso é muito bom e é muito importante também, e tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Trago para vocês hoje um assunto básico, fundamental, que são os elementares da música. Como a gente começa a iniciação musical, como a gente constrói uma produção musical e como elas nos acompanham até o final da vida, né? Da vida artística musical. Assim como a terra, a água, o ar, o fogo, no planeta música nós também temos nossos elementares, né? Que também são 4. Então nós temos a duração, a intensidade, o timbre e a altura. Isso serve para quem já toca há muito tempo, para quem tem uma grande experiência com música e nunca parou para pensar sobre isso, mas também serve para quem está iniciando. Aliás, é muito importante você que está iniciando no universo musical ter entendimento desses elementos. Tá? Não vou seguir exatamente a ordem que eu falei, mas vamos passar pelos 4. Eu vou falar sobre duração e sempre vou trazer um exemplo para você entender do que eu estou falando, para não ficar longe também, se você não tem essa convivência com música, não ficar longe do seu entendimento. Tudo que se conta em música está relacionado a tempo, e tempo está diretamente relacionado com duração. Vou te dar um exemplo. A música, partindo do princípio ocidental, é trabalhada com alguns códigos, muitas vezes diferente do território africano, muitas vezes diferente do território asiático. Mas vou tentar trazer elementos que são trabalhados na nossa música automaticamente da perspectiva ocidental. O fundamento básico e principal da música ocidental é a marcação do tempo. Onde nós encontramos a acentuação desse tempo? Onde está o tempo forte? Onde está o tempo fraco? Isso é determinante no corpo, na fala, como nós andamos, no instrumento. Obviamente, o instrumento é uma extensão do nosso corpo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que nós chamamos de compasso binário, que é o compasso contado em 2 tempos, certo? O tempo 1, nós vamos contabilizar aqui, ó. Pá, pá, pá. O pá é o nosso tempo 1. O tempo 2, eu vou chamar de 2. Então, olha isso aqui. Pá, 2, pá, 2, pá, 2. Se você perceber, o tempo 1 está acentuado com mais força. O tempo 2 é o que nós chamamos de tempo menos forte, ou mais fraco. Então pensa que o tempo 1 é o mais forte e o tempo 2 é o menos forte, ou mais fraco. Pá, 2, pá, 2, pá, 2. Isso é um exemplo de como a gente pode trabalhar a duração. Eu estou dando um exemplo de compasso binário, que é contado em 2 tempos. Nós também temos compasso ternário, que é quando você conta em 3 tempos. Esse tempo mais forte, menos fraco, menos forte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você já dançou valsa, né? Ou seu pai já dançou valsa, sua mãe já dançaram valsa. A valsa é contada em 3, então eu vou tocar aqui só para você entender do que eu estou falando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você já ouviu isso em algum momento da sua vida, certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Independente se você está entendendo musicalmente o que eu estou dizendo, o seu ouvido já concebeu isso de alguma forma. Isso é respectivo a tempo. Tudo que é contado em música, a duração de uma nota, o tempo em que alongamos uma fala, como eu toco instrumento, a duração desse tempo é o que a gente chama de duração. Simples e básico, só para você ter uma noção do que a gente vai falar. Eu vou trazer um segundo elemento que nós chamamos de timbre. O que é o timbre? É o registro geral. Sabe aquele RG que você não sabe o que significa? Chama-se registro geral. O registro geral de uma sonoridade. A nossa voz é diferente da voz de um animal.
que é diferente da sonoridade de eu bater nesse microfone. As sonoridades têm registros. Esses registros nós chamamos de timbre. É a identidade sonora. Então, eu vou trazer um exemplo para você aqui. Estes pedais que eu estou usando aqui na guitarra trazem timbres diferentes. Você, em algum momento da sua vida, que tem um pouco mais de 20 anos, já ouviu falar do papel timbrado. Né? Isso é o registro, a cor, a identificação daquele papel. Na música também acontece a mesma coisa. Então, com esses pedais, nós temos timbres diferentes. Mesmo esse pedal de delay, que está destinado ao tempo, ele tem uma sonoridade. Se eu usar este mesmo pedal, brincando com esse tempo, com essa repetição, ele vai trazer uma outra sonoridade. Ó, como mudou. Consegue perceber? Eu vou modificar a modulação deste pedal laranja para você entender melhor o que eu estou dizendo. A sonoridade mudou, mas eu vou desligar essa aqui que vai ser melhor. Perceba a diferença dessa modulação. Mesmo tendo uma repetição, a sonoridade muda. Então não estou falando de tempo, estou falando de identidade sonora. Se eu ativar esse outro pedal, vai trazer um outro efeito. Um outro timbre, uma outra sonoridade. O que faz diferir um timbre do outro? A construção de cada pedal traz diferença no seu efeito. O tipo de corda que eu uso, se eu usar corda de metal, eu tenho uma sonoridade. Se eu uso corda de nylon, como nos violões, né, populares, acústicos, são usadas, eu vou ter uma outra sonoridade. Então, cada material que eu uso, cada componente aqui, traz um efeito diferente. Eu vou agora desligar esse material, esse pedal. Ouça o som desse acorde. E veja como o som desse acorde é modificado. Notou a diferença? Eu estou alterando o registro sonoro com esses efeitos. Isso é respectivo a timbre. Intensidade. Você pode trazer essa informação ligando a personalidade, né? Você já ouviu, de repente, esse termo. Ah, mas a pessoa ela é intensa. É justamente isso. É sobre a força, a dinâmica em que a gente imprime determinados sons. Quanto de força você coloca? Quanto de força você coloca na sua personalidade? É sobre isso que a gente está falando. Menos força e mais força. Então, eu posso tocar muito rápido. Que não tem a ver com a força que eu estou tocando esse acorde, por exemplo. Então, eu vou tocar na mesma velocidade, com mais força. Continuo tocando com a mesma velocidade, com menos força. Então, velocidade tem a ver com tempo, a duração lá. Eu estou tocando numa região que tem um timbre, tem um registro sonoro. Se eu tocar nessa região, eu tenho um outro registro sonoro. Posso tocar com a mesma velocidade, e mais rápido e mais forte. Então você consegue perceber a diferença dos elementos? Duração, respectivo a tempo. Timbre, respectivo a registro sonoro. Intensidade, mais ou menos força. Uma coisa não interfere na outra, porém todas as coisas, todos os elementos fazem a composição do que a gente chama de construção sonora. Estou dando exemplos básicos aqui porque a gente não vai se aprofundar, né, nessas categorias, nesses elementares, porque há muito para se falar sobre eles. Então são exemplos aqui bem simples, só para a gente ter uma noção básica, inclusive você que de repente não toca nenhum instrumento, não tem uma relação técnica com a música,
Eu estou tentando, me esforçando o máximo aqui para a gente chegar nesse resultado. Falei de duração, falei de timbre, falei de intensidade. Agora eu vou trazer uma outra coisa que musicalmente se confundem muito, no caso com o último elemento, que é a intensidade, que é a altura. Sabe quando a gente fala, aumenta esse rádio, abaixa esse rádio, aumentar e abaixar. O aumentar e abaixar nada tem a ver com força ou dinâmica. Força dinâmica, a dinâmica no caso, né, é o que a gente emprega, como eu já disse anteriormente. Quanto de força você emprega numa nota, numa batida. Quando a gente fala altura enquanto elementar musical, eu estou dizendo sobre a região, a tessitura que eu estou trabalhando. Então aqui eu estou falando de uma região grave, uma região da minha voz, em que minha corda vocal está sendo trabalhada nesta região, mas eu posso subir e a minha voz vai ficar bem aguda. Aí eu estou trabalhando a altura. Qual o melhor exemplo que eu posso te dar de altura, pelo menos que vem na minha cabeça? Sabe o que a gente chama de escala em música? Ou se você não sabe o que é uma escala em música, nós temos algo chamado escada. Exatamente, no seu dia a dia, em algum momento, você já subiu uma escada. Os primeiros degraus, para ficar talvez mais acessível na tua mente, o primeiro degrau que você sobe, imagina que é a região mais grave que nós temos de uma escala. A propósito, escada é o nome em português para escala. Escala é o nome italiano de escada. Compreendeu? Faz sentido? A escada você sobe e você desce. Tudo que a gente trabalha em ascendência e descendência, uma região mais grave, uma região mais média, uma região mais aguda, em música é o que nós chamamos de altura. E não popularmente o conhecido abaixar e levantar, ou abaixar e diminuir. Desculpa. Então, tecnicamente, aumentar o volume não seria a pronúncia devida dentro das questões técnicas da música, mas isso não muda em nada pra gente, o mundo vai continuar sendo redondo, tá? Só que tem essa diferença entre a altura de regiões, região aguda, região grave, região média, subir, descer. Isso é o que a gente chama de altura. E a música, ela só funciona porque existe reverberação. Existem frequências. E essas frequências são medidas dessa forma. O tamanho dessas frequências. Se elas são maiores, se elas são menores, se elas são mais encurtadas, mais comprimidas. E isso se dá à altura. Esses 4 elementos, e falei de uma forma muito simples, com representatividade muito vaga para algumas e alguns, mas é a partir disso que a gente pensa a música. Esses são os elementos básicos. Obviamente, dentro de cada elementar existe uma ramificação em que a gente constrói um conjunto de pensamentos, um conjunto de técnicas, e aí se dá, de fato, a construção musical. Poxa, Mel, você falou tanta coisa que eu não entendi nada. Então vamos tentar mais alguma coisa que possivelmente você possa entender ou não, mas vai compreender o resultado final. Sobre produção musical que eu quero falar com você. Por que você falou de elementares para falar de produção musical? Porque é a partir desses princípios muito básicos que a gente pensa a produção de uma música. Essa música que você acompanha nas plataformas, que você ouve no rádio, que você assiste nos desenhos animados, né, o que a gente chama de trilha sonora, esse conjunto de coisas, de arranjos, de elementos, de instrumentos, elas partem desse princípio básico e não tem como fugir disso. Porque você tem uma pessoa responsável pela construção e produção desses elementos, desse conjunto de elementos. E é que a gente chama de criador, de produtor musical. O produtor musical, a produtora musical, é a figura responsável pela junção e escolha desses elementos que vão compor e criar a criação de uma obra. Então, quando eu estou pensando numa trilha, né, nesse som que você está ouvindo de uma propaganda, de uma publicidade no cinema, eu, se me coloco nesse lugar de produtor, vou pensar qual é o ritmo, em relação à duração, né? Qual é o ritmo que, de repente, vai te balançar mais, vai mexer com o teu coração, vai fazer você ter uma sensação de que você está eufórico.
eufórica, mais animada, menos animada. Eu preciso pensar nisso. Então eu penso nesse elementar de duração. Junto com esse elementar de duração, que vai te trazer uma determinada sensação de velocidade né, do teu coração, de como funciona o teu organismo, eu tenho que pensar num efeito sonoro que vai te trazer, ou vai despertar, né, uma sensação, ou qualquer sensação emocional. Isso está muito ligado aos timbres que eu vou usar. Por onde nós começamos essa construção de produção musical? Eu vou fazer aqui uma brincadeira rápida e vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Então, a partir de agora, vocês vão acompanhar em tempo real o que seria uma produção musical. Só que nesse caso, eu vou mostrar para vocês o que eu estou usando. Além da minha voz, que vos fala, que eu vou trabalhar com um microfone que amplifica o som, né, da minha voz. Eu tenho um equipamento que traz timbres diferentes, traz efeito, robotiza a minha voz. Aqui eu estou alterando o timbre da minha voz. Ok? É um processador vocal. Eu estou utilizando esse equipamento. Junto com esse equipamento, ou paralelo, né, e simultâneo, eu estou usando uma guitarra elétrica. Essa guitarra elétrica está acessando esses pedais de efeito, em sua maioria, que modificam, são moduladores que a gente chama, né? Então, pedais que modificam a repetição das notas que eu toco, modificam a altura, né? Se é um timbre mais grave, se é um timbre mais agudo, se é um timbre distorcido. Esses pedais estão ligados a esse amplificador, que tem a função também de dimensionar, aumentar, né? Aumentar o ato falho, aumentar o volume. Popularmente conhecido como aumentar o volume. E eu vou fazer uma construção de uma trilha aqui para vocês entenderem o que é uma produção musical. Tá? O que eu estou fazendo aqui também é bom trazer alguns exemplos. Existe uma categoria, né, de gênero musical que é o homem-banda. O homem-banda normalmente não, né? O homem-banda ou a mulher-banda, né? A gente trabalhar também com diversidade de gênero, é a pessoa, é a figura que unicamente trabalha com vários elementos musicais simultâneos. Existem pessoas que trabalham só com instrumentos, só tocam guitarra, só cantam, que já é muita coisa, é um universo, né? E aqui estamos trabalhando com pluriverso, mais do que um universo. É uma função que ajuda muito, no caso, quando eu viajo para outros países, quando eu viajo para outras cidades, outros estados, e eu consigo construir uma sonoridade, como também atuo como cantor, construo uma sonoridade e essa sonoridade me acompanha. Ela fica registrada. Este pedal aqui, que é o que nós chamamos de loop, né? Essa palavra inglesa aí para repetição, ciclo, né? Essa volta. Esse pedalzinho que vocês vão me ver utilizando para guitarra. Então vai sair quase como se eu estivesse reproduzindo a função de uma banda. Vamos começar? Ia. Tá gravando. Ó o passarinho aqui, ó. Um passarinho só no pavilhão, né? Uma andorinha, né? Vamos pôr o passarinho aí.
passarinho meio de Marte, de outro planeta, assim. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Vou partir para outra parte agora. Estamos começando a fazer uma produção musical, então, se vocês perceberam, eu criei toda uma atmosfera e trabalhei com timbres diferentes, causando uma sensação. Na sequência, eu usei este outro equipamento de looping e gravei uma camada de guitarra, que a gente chama de camada, né? Se eu estivesse no estúdio, existe um programa que nós gravamos parte por parte. Tudo isso eu gravaria uma vez, depois gravaria outra e outra e outra. Aqui eu estou mostrando para vocês simultaneamente, né? Vamos para uma próxima nota aí? Pensa que a gente está fazendo uma trilha sonora para cinema, hein? O que vem agora, hein, gente? Mudei o timbre, deixo o pedal, vou trazer mais outra atmosfera. Uma coisa acontecendo aí. Pensa, a gente tá naquele filme Tô Correndo de Alguém. Tô naquela caminhada, naquela rua. Tá chovendo. Tem alguém atrás de mim. Eu só sei que eu vou correr. O que vai acontecer agora, hein?
suspense. Ou é o 007? Alguma coisa aconteceu. 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 Eu sei que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa Espero que você tenha gostado dessa experiência psicodélica, guitarrística e vocalística. Isso foi uma construção de uma trilha sonora, certo? Espero que isso tenha te inspirado, você que já trabalha com música, você que nunca trabalhou com música, esse maluco tocando esse monte de coisa. Espero que de alguma forma tenha te despertado a sensibilidade e as possibilidades que a música te oferece. Sou Melvin Santana, até uma próxima. Toma cuidado, sujeito, sinal, diz respeito ao respeito. O que falta? Sinto a falta de um coração que te bata no peito, que é o leito que afaga toda chaga. É um pleito e a alma é quem paga pelo ato suspeito. Sujeito, dispensa o flagrante, qual preço que vale o teu pão? Canta essa canção comigo. A gente junto é mais que tamo junto. A gente é mais que os coisas, a gente é mais conjunto. A gente é mais que banda. A gente é um bando e se debanda como Nina, Feli, Bob. A gente para tudo. Tudo é muita coisa pra dar conta, pois nem tudo a gente conta e se desmonta. A dor da gente é ferro quente nesse mundo. Todo mundo é muita gente tão gelada pra dar conta nessa ausência, nessa ardência. Nessa essência é muito tudo, muita coisa pra dar conta, pois nem tudo a gente conta, se desmonta, a dor da gente é ferro quente nesse mundo. Todo mundo é muita gente tão gelada pra dar conta, nessa ardência é muito tudo. Tudo é muita coisa, todo mundo é muita gente. Sente a fumaça, sujeito, relaxa, responda. Quem manda, quem morre,
quem mata, caneta, pistola, barriga vazia, polícia, política, povo. Responda, quem sofre, quem chora, quem cala. Tudo é muita coisa pra dar conta, pois nem tudo a gente conta e se desmonta. A dor da gente é ferro quente nesse mundo. Todo mundo é muita gente tão gelada pra dar conta dessa ardência. É muito tudo, muita coisa pra dar conta, pois nem tudo a gente conta, se desmonta. A dor da gente é ferro quente nesse mundo. Todo mundo é muita gente tão gelada pra dar conta nessa ardência. É muito tudo. Tudo é muita coisa, todo mundo é muita gente, gente. Tudo é muita coisa pra dar conta, pois nem tudo a gente conta, se desmonta. A dor da gente é ferro quente nesse mundo. Todo mundo é muita gente tão gelada pra dar conta nessa ardência. É muito tudo, muita coisa. É muita coisa, coisa em tudo, todo mundo é muita gente, gente.